Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Ixi, bem-vinde. Lá vem o esquerdomacho desconstruído, querendo usar o gênero neutro sem ter lugar de fala. Se você ainda não viu o vídeo sobre o português ser uma língua machista ou não, para tudo, clica aqui do lado, veja esse vídeo e depois volta para cá. Pronto! Agora que você já aprendeu sobre o funcionamento do gênero neutro nas línguas em geral e no português brasileiro, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: será possível mudar uma língua pela vontade própria e consciente dos falantes? Incluir, por exemplo, os pronomes neutros ele, elo ou elx na nossa língua? Essa polêmica sobre o gênero neutro que tem chacoalhado o YouTube não é novidade e está longe de ser uma exclusividade do português. Deixa eu te contar uma história. Nos anos 1960, um linguista chamado Rolf Dunas escreveu um artigo em um jornal de grande circulação na Suécia, em que ele propunha a introdução de um pronome neutro na língua sueca. O sueco, assim como a língua que o português já foi, tinha uma forma neutra antigamente, mas essa forma acabou desaparecendo ao longo da Idade Média. A ideia desse linguista, o Rolf Dunas, era que, além dos pronomes feminino ron e masculino ran, houvesse uma forma neutra, o hen, para quando não se quisesse designar a identidade de gênero da pessoa de quem se fala, ou isso não fosse relevante no contexto. Essa é uma excelente demonstração de que, se a sociedade está num estágio de abertura compatível com inovações linguísticas propostas por um grupo, pequeno que seja, as coisas podem acontecer bem rápido. Pois é, esse não foi o caso. A proposta do Rolf não saiu do papel naquele momento. Outras tentativas em anos seguintes, nos anos 90 e nos 2000, também não foram muito além de um burburinho para os suecos. A questão do gênero neutro parecia estar completamente encerrada, até que um livrinho infantil, publicado em 2012, quase 50 anos depois da sugestão do Rolf Dunas, surpreendentemente reacendeu toda aquela treta. O livro é o Kiwi e o Cachorro Monstro. Ele conta a história de uma criança chamada Kiwi que quer a qualquer custo ganhar um presente de aniversário, um cachorro. Quando o presente chega, digamos que ele não era exatamente o que se esperava, como o próprio título já antecipa. Mas certamente não foi o enredo complexo que chamou a atenção do público. O que simplesmente atraiu a atenção de toda a mídia nacional e internacional para esse livrinho foi que o narrador se refere à criança Kiwi com o pronome hen. Aquele mesmo pronome que o Rolf Dunas sugeriu que aparecesse ao lado de ron e ran. Você deve imaginar que a sociedade sueca tenha ficado dividida. Muita gente reticente sobre como isso podia influenciar principalmente as crianças, que eram o público leitor do livro. Talvez isso até te lembre alguma situação parecida aqui no Brasil. Se não é para criança, é para quem esse livro aqui? Tá escrito aqui, ó. No entanto, os suecos, naquele momento, pareciam estar mais abertos à discussão que nas vezes anteriores em que o pronome hen foi proposto. Empresas e órgãos oficiais começaram a empregar esse pronome e em 2015 a equivalente à Academia Brasileira de Letras sueca incluiu o hen no seu vocabulário. O sueco é uma língua de casos, como o latim ou o alemão. Por isso, os nomes e pronomes apresentam flexões, dependendo de sua função sintática, como expliquei no vídeo aqui do card.
Se, por um lado, ter esse monte de formas para um mesmo pronome é um complicante para um gênero novo na língua, já que ele vai ter várias formas diferentes, por outro lado, o sueco, assim como o inglês, só marca os gêneros nos núcleos, não nos adjuntos ou predicativos. Olha esse exemplo em inglês, que é uma língua um pouco mais acessível para a gente que o sueco. That tall boy is Brazilian. A gente poderia traduzir como aquele menino alto é brasileiro. Ou então, that tall girl is Brazilian. Aquela menina alta é brasileira, seria a nossa tradução. Quando a gente troca um substantivo de um gênero por outro de outro gênero em inglês, a única alteração visível é na própria palavra que a gente trocou. Agora, em português, a gente tem que fazer muitas outras mudanças. É justamente por isso que, se a gente quisesse traduzir essa mesma sentença para uma das formas neutras que se tem recorrentemente sugerido em português, a gente já tem uma coisa parecida com aquile menine alte é brasileire. Só esse pequeno exercício de tradução já mostra como seria complexo uma alteração desse porte na morfossintaxe do português. Muita coisa ia ter que mudar a cada sentença nova. Mas, professor, então a gente não consegue mudar uma língua? Calma, espera que eu vou te explicar isso. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele joinha camarada. Existem vários modelos para explicar o que é uma língua, como eu já disse em outros vídeos aqui. A língua é uma abstração, na verdade ela não existe. O que existem são pessoas que interagem dos jeitos mais diversos nas suas vidas sociais. Então o modelo que eu vou usar aqui é o de que a língua é um feixe de variedades linguísticas. A gente pode escolher um corte geográfico para essas variedades, por exemplo, e aí a gente vai dizer que o gaúcho fala uma variedade e o mineiro fala outra variedade da mesma língua, o português. Eles se identificam como falantes da mesma língua, mas percebem diferenças no que um e outro fala. Se o corte que eu escolhesse fosse a idade ou a classe social, por exemplo, a gente podia enriquecer mais esse modelo. Mas para esse vídeo aqui em específico, eu vou partir só dessa ideia. Baiano fala de um jeito, mato-grossense fala de outro, mineiro fala de outro, paulista fala de outro. Ou seja, a língua varia no espaço. Mas quando a gente vê textos antigos e compara com os de agora, também é quase intuitivo concluir que a língua não só varia no espaço, mas ela também muda ao longo do tempo. A mudança linguística é uma consequência da variação. Num sistema em que você tem dois jeitos ou mais de dizer a mesma coisa, ou seja, duas variantes ou mais, uma delas acaba ganhando a parada e as outras concorrentes desaparecem. Ou então, quando só tem um jeito de dizer a mesma coisa e de repente surge uma variante inovadora, a gente pode dizer que o sistema também mudou. Essa última possibilidade é a que mais interessa pra gente hoje, a inovação. Já aconteceu de um pronome novo surgir em português. Portanto, já houve uma inovação pronominal na história da língua. O pronome você, que acontece em muitas variedades do português brasileiro, apareceu nelas em substituição ao pronome sujeito tu. A origem de você remonta da Idade Média, quando se usava vossa mercê para se dirigir exclusivamente ao rei. A referência foi se ampliando e o uso foi dando conta de aumentar a variação e, consequentemente, as condições para a mudança. Agora, presta atenção numa coisa.
A gente está falando aqui de um delta T de séculos, num momento em que a sociedade lia e escrevia infinitamente menos que agora. Além disso, o processo que vai de vossa mercê a você e passa pela substituição de tu por você em muitas variedades do português foi uma mudança inconsciente. A mudança linguística acontece geralmente num longo período de tempo sem a consciência dos falantes. Para que ela aconteça rápida e conscientemente, a sociedade precisa comprar o projeto da mudança, precisa abraçar a ideia de que a prática linguística mais adequada é aquela e não outra. Por isso, o fenômeno que aconteceu no sueco é uma belíssima questão de linguagem. E aí, gostou do vídeo? Que legal! Eu coloquei aqui embaixo na descrição o endereço para um artigo bem didático que descreve detalhadamente, com exemplos, as propostas que agradariam as comunidades não binárias. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha nas suas redes sociais, faz o Questão de Linguagem chegar mais longe. Obrigado por ter me ouvido e até a próxima. Valeu!